Estamos aqui para mais um podcast Governança 4.0. Nós discutimos boas práticas e tudo o que acontece de relevante no mercado. Eu sou Bárbara Gimenez e vou te conduzir nessa jornada. Se você está me vendo aqui pelo YouTube, já curte a nossa página, dá um like e compartilha esse conteúdo de relevância. Hoje, no nosso podcast, nós temos uma bancada de peso, 2 grandes nomes que eu quero apresentar aqui para vocês. Muito obrigada pela presença, Gabriela Schist. Eu vou fazer uma breve apresentação do seu currículo. 30 anos de experiência no mercado financeiro com foco em gestão de risco e crédito, atuando em bancos nacionais e internacionais. Atualmente atua como diretora financeira de crédito e sendo CEO em exercício do Desenvolve SP, instituição financeira de desenvolvimento do Estado. Obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Bárbara. É um prazer estar aqui com você. E compondo essa bancada aqui também, nós temos Mário Mendes. Mário Mendes, que já é figurinha carimbada aqui do nosso podcast. Mário Mendes tem 27 anos de experiência de tecnologia, informação e comunicação. No empreendedorismo, é um dos pioneiros em desenvolvimento e aplicabilidade de inteligência artificial da América Latina. Empresário multissetorial, atuando nos conselhos de administrações de diversas companhias. Obrigada, Mário. Eu que agradeço, Bárbara. Vamos lá. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de equidade, tá? Equidade. Dentro da governança corporativa, nós sabemos aí que nós temos 4 pilares, né? 4 pilares básicos, né? Dentro deles nós temos transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa. E aí, Gabriela, eu vou jogar essa pergunta para você. Você que tem a experiência aí tanto no setor privado quanto no setor público. Um exemplo prático, real, de boas práticas quando a gente fala de equidade. Bom, Bárbara, equidade é um tema bastante relevante, que tem sido tratado atualmente com essa relevância, com essa importância que a gente precisa dar nesse tema. Equidade, principalmente dentro das organizações, a gente tem visto muitas ações de equidade de gênero, principalmente, que tem sido fundamental para dar o acesso, para trilhar um acesso de igualdade entre os gêneros, né? Não adianta só a igualdade sem a equidade. A igualdade, ela não necessariamente te permite que todos tenham as mesmas ferramentas e as mesmas oportunidades para chegarem, mas para aproveitarem as oportunidades como elas acontecem. Então, a equidade de gênero, a gente pode destacar muitas das ações que as companhias vêm fazendo em relação à introdução das mulheres em conselhos de administração, colocando mentorias para mulheres, quer dizer, dando condições para que essas mulheres atinjam esses patamares, tanto em conselhos de administração quanto em cargos de direção, sim, principalmente, trazendo essas mulheres não só como uma obrigação de elas estarem presentes nessas posições, mas dando a elas condições para que elas ocupem essas posições de maneira eficiente. Então, acho que se eu puder, principalmente porque realmente eu sou mulher, sim, eu vivo isso desde que eu comecei a trabalhar, essa sensação de que as oportunidades não são as mesmas, né? Principalmente na questão de gênero. Eu sou a primeira CEO do Desenvolve São Paulo, mulher, e a gente tem que preparar as mulheres para que elas se sintam, primeiro, empoderadas para assumirem os cargos, para que elas não se auto-sabotem para assumirem esses cargos de direção, porque a gente está muitas vezes condicionadas a uma autossabotagem, a não achar que aquilo é para a gente, né? Então, trabalhar as mentorias para as mulheres e fazer com que elas, de fato, enxerguem as suas competências ou as suas possibilidades de atingir esses cargos de liderança, sejam nos cargos diretivos, sejam nos conselhos, tem sido uma ferramenta bastante importante. Falando, né, até mesmo de equidade de gênero que você trouxe aqui, tem um dado muito importante, né, que 60% das pessoas que concluem a universidade, né, ensino superior, são mulheres e apenas 3% estão em cargos de liderança hoje no Brasil. Mário, o que você acha desse dado?
Bom, isso é uma realidade, né? O Brasil, ele tem, não é exclusivamente do Brasil, acho que na América Latina, acho que os países mais desenvolvidos, eles já atingiram o nível de maturidade quando a gente fala da questão do conselho. A equidade não é mais uma opção, né? Ela é uma realidade, ela torna esse oxigênio para que as empresas hoje, elas representem a sociedade na sua plenitude, né? Então, assim, empresas, obviamente, que estruturam no teu conselho, né, digamos assim, um conselho muito mais variado e diverso, ela tem os benefícios, primeiro, de construir diretrizes mais assertivas, porque representa a sociedade como um todo, e mais ainda, ela torna, obviamente, uma empresa muito mais acessível e com muito mais clareza, né, para que os investidores possam olhar que aquela empresa, ela não vai, digamos assim, trazer surpresas ao longo do tempo, porque você tem ali muita diversidade na tomada de decisão. Sim. Mas a gente entender que a construção, obviamente, de equidade, ela não é algo que da noite para o dia você possa se estruturar dentro dos conselhos, porque você também precisa formar na sociedade pessoas que estejam aptas a também entender como é que é a gestão dentro de um conselho de administração. É importante a gente reforçar, esse aqui é um podcast, obviamente, que trata da questão da governança corporativa, que muitas vezes você tem uma posição de conselho, e o conselho, ele não é ao contrário do que as pessoas pensam, o conselho não é tático, ele não é executivo, ele é muito baseado nas diretrizes, e muito assim, né, ele que constrói muitas vezes os orçamentos, né, e aprova os orçamentos, né, para que essas ações elas possam de fato acontecer. Então, a construção de um orçamento base zero, né, ele representa, né, no futuro, essa construção de equidade. Então, se você tem no teu orçamento que grande parte do capital dessa empresa vai ser convertido em capacitação e treinamento de mulheres, isso, no médio e longo prazo, vai também se representar, obviamente, numa estrutura melhor de tomada de decisão dentro da empresa. Então, sintetizando um pouquinho do que você disse, né, equidade não é mais uma opção. Ela é uma realidade e é o que vai separar as empresas realmente que vão perpetuar daquelas empresas que ainda vão ter que buscar uma maturidade ao longo dos anos. E nesses conselhos que você faz parte hoje, você vê algumas ações na prática? É levado isso para o board? Como que está realmente na prática esse assunto? Sim, é o que eu disse. A construção de um orçamento base zero e uma capacitação base zero, ela já é hoje uma realidade para quase todas as empresas. Vamos pegar exemplo aqui, empresas de segurança. Pelo menos duas delas eu tenho a posição no conselho consultivo. Essas empresas, a gente pode resgatar aqui o que aconteceu há poucos anos atrás, num incidente, obviamente, num grande varejista, onde uma pessoa que foi lá fazer sua compra foi agredido e veio a óbito. Isso fez com que desencadeasse toda uma política de equidade. E não é algo executivo. Isso teve que chegar ao Conselho de Administração, o Conselho de Administração entender de que isso não é mais algo apenas para que a empresa possa ter um balanço social legal, de que ela possa mostrar para a sociedade que ela gera um impacto positivo. Não. É uma questão, primeiro, de responsabilidade. A gente não pode, uma empresa, né, ela não pode se furtar da responsabilidade que ela tem com a sociedade. É até importante dizer, né, que as empresas elas são constituídas com base num contrato social ou no estatuto social. Por aí já diz que uma empresa ela não é simplesmente privada, é social porque ela tem uma responsabilidade com as pessoas, com o entorno dela. Então, sim, não só nos conselhos de que eu apoio, mas também a gente já vê essa como uma realidade, né? Justamente por essa necessidade das empresas ter representatividade e mais ainda, né? Paga-se muito caro por não investir, obviamente, na equidade. Adiciona alguma coisa, Gabriela? Não, acho que é isso. Equidade é uma realidade. Equidade é um conceito que ele tem que estar na alta administração. Ele precisa se esparramar dentro da organização através da alta administração, né? Ele não é algo que precisa existir para escrever que existe, mais uma política que uma empresa escreve, né? Ele precisa de fato acontecer, e para que ele aconteça, ele precisa que a alta administração esteja comprometida com as atitudes sobre equidade. Equidade é o caminho, né? Você tem a igualdade, para que você consiga percorrer o caminho entre diversidade e igualdade, você vai ter que construir a equidade.
para que ela realmente faça com que a diversidade seja uma potente ferramenta de administração dentro das companhias. E hoje, quando a gente fala de ESG, né? ESG é o tema do momento. Não sei como que está na visão do setor público. Você consegue falar um pouco para a gente como que vocês estão desenvolvendo isso hoje no setor público? ESG é a alma hoje. Eu falo, quem não tiver aderente a esse conceito também vai estar fora de mercado, né? Seja no setor público ou no setor privado. O setor público, eu acho que tem até uma vantagem ao setor privado em relação ao tema. Eu, hoje, dentro do Desenvolve, dentro da instituição que eu estou liderando, é uma instituição de desenvolvimento. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, os temas principais, mais importantes, é o tema ESG e o tema do empreendedorismo. Então, empreender como forma de você transformar a sociedade, de fato, né? Dar condições para que esse empreendedor sobreviva, viva e transforme a sociedade. E o ESG tem que estar ligado a tudo isso, né? Não existe empreendedorismo hoje irresponsável em relação ao ESG. Eu me dediquei muito ao tema nos últimos anos. Nos últimos 2 anos tenho estudado muito do tema, discutindo muito com os multilaterais, principais fornecedores de recurso para o financiamento do ESG. E esse é um tema que, eu falo, lá na instituição, desde do porteiro até o CEO, ele sabe falar do tema ESG. E ESG tem que ser assim. As pessoas precisam entender o que é o tema, porque a sigla em inglês, ou o chavão, ou a alta administração unicamente falando, ela fica muito distante da realidade, né? Então, a instituição de desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento, ele tem um papel fundamental na potencialização dos instrumentos de ESG. E você pode dar algum exemplo das boas práticas que vocês estão fazendo para que a gente saiba e poder até se inspirar? Sem dúvida. Além das tradicionais, como relatórios de sustentabilidade cada vez mais relevantes, a gente instituiu frameworks para análise ESG. Então, como a instituição, de fato, materializa ESG dentro da própria instituição, né? Para que saia do âmbito mais... no âmbito mais do pensar e sim do agir, né? Então, esse framework que a gente fez em parceria com o BID, para olhar para dentro da instituição e saber classificar os temas ESG ali dentro, cada um na sua relevância, cada um na sua importância, né? O E de ambiental, o S de social e o G de governança. Como a gente traduz isso para os nossos clientes e, na realidade, atrai clientes ligados ao que a gente quer. O que a gente quer? Então, como exemplos, a gente fez investimentos ali, ou financiou investimentos na geração fotovoltaica dentro de cava de mineração de areia. Então, o que é isso? Quando você exaure uma cava de mineração, ela fica ali degradada e você tem que deixar aberto aquilo por mais 20 anos. Então, vira um lago sem vida alguma ali, e que você tem que deixar ali aquilo ir se reconstituindo após a degradação. Então, o que a gente estudou foi colocar painéis solares flutuantes para fazer daquela cava algo inoperante em transformação de geração de energia fotovoltaica. Nossa, sensacional. Foi muito legal. A gente está fazendo isso também para aterro sanitário. Então, aterro sanitário exaurido, você colocar a mesma ideia de painel fotovoltaico flutuante, por causa da movimentação do aterro, para a geração de energia. São atividades na prática, né? Que já funcionando. E pequenas, hein? Isso são investimentos, quer dizer, pequenos, né? Sempre que você pensa em fotovoltaico, você está pensando em grandes usinas. Uhum. Não, isso são para geração própria, para consumo próprio de uma companhia que está recuperando algo que ela legalmente podia fazer, hein? A cava de mineração, legalmente, ela pode fazer. Só que mineração é sempre uma questão, né? Você tem sempre uma questão ambiental bastante importante.
Então tem sido dedicado bastante tempo, a gente tem dedicado bastante tempo nesse tipo de escolha de investimentos para fazer. E no setor privado, Mário, você que já atua um pouco mais aí no setor privado, existem algumas boas práticas aí que estão acontecendo já na prática, no momento importante aí, né, que tá em alta, que é o ESG? Acho que a Gabriela, ela disse bem, quando você tem um movimento, né, e esse é um movimento globalista, de fato, né, quem não tem, obviamente, aderência, como ela bem disse, está fora do jogo, né? Então, sim, você já vê os bancos, obviamente, com linhas de crédito totalmente diferenciadas para quem realmente tem um enquadramento para algum desses pilares. E isso vai ser, daqui a poucos anos, com certeza, a premissa para, inclusive, ter acesso a esse financiamento, mesmo que privado. Então, assim, a gente entende que, dentro dos pilares, no caso da iniciativa privada, principalmente as empresas prestadoras de serviço, está muito voltado à questão do social, né? Então, eu já vejo, sim, no meu dia a dia, principalmente nas empresas de contact center, que são grandes empregadores no país, uma política muito clara, inclusive, né, de ter o maior tipo de diversidade, né, a maior quantidade de diversidade possível, né, não só para a questão de identidade de gênero, mas também para o deficiente e diversas outras. Então, essa é uma realidade que não tem mais como se furtar. Eu acho que o grande desafio dos conselhos de administração é conseguir ter todos esses dados, digamos assim, qualitativos e transformar isso em quantitativos também, para que isso tenha um impacto, né, no balanço social, que é uma junção, como eu já te disse em outras oportunidades aqui nesse podcast, que é uma junção do balanço fiscal, né? Porque esse eu acho que vai ser o grande diferencial daqui a alguns tempos, a gente tornar isso de uma forma auditável. Como na iniciativa, no setor público, isso já é uma premissa, né, já torna-se uma necessidade, acredito que até as empresas, as sociedades anônimas, principalmente as de capital fechado, onde você tem digamos assim, uma governança até menos latente quanto a do setor público, de elas precisarem ter esse enquadramento para conseguirem financiamentos. Então, eu acho que num curtíssimo prazo, né, a gente vai começar a enxergar, né, nos próprios documentos, digamos assim, que dão sustentabilidade à busca de financiamento, já esses dados de uma forma muito madura para que as empresas possam se apresentar no mercado e ter acesso, digamos, não só a linhas diferenciadas, mas também para poder acessar fornecedores e parceiros mais qualificados, entendeu? Puxando até o gancho aí do que o Mário falou, né, todos esses dados que a gente precisa ter até para poder tangibilizar todo esse crescimento, eu vou puxar aí o assunto da Americanas, né? Não tem como não falar de Americanas hoje, né? Um fato que vai ficar para a história do Brasil e do mundo, né? Então, hoje, quando a gente fala de governança corporativa, Americanas vai conseguir sair dessa? Como que a gente vai conseguir realmente trazer essa credibilidade? A credibilidade ficou abalada dentro do mercado? E aí, Gabriel? Sem dúvida. Acho que credibilidade é uma palavra bastante importante, né? Credibilidade. Eu trabalhei em instituição financeira a vida inteira e a palavra credibilidade é o que fica. No caso da Americanas, a resposta do milhão se para de pé, se não para de pé, enfim, acho que está tudo muito cedo. Hoje em dia é uma aposta. Acho que com as informações que as pessoas têm, que o mercado tem, ainda ninguém sabe o real impacto dessa fraude contábil. Provavelmente é uma fraude contábil de fato que vai ter dentro da Americanas. A credibilidade de Americanas já foi abalada, isso não tem volta. A credibilidade dos seus acionistas também. Eu acho que a gente passa aqui por uma discussão bastante importante, que é a credibilidade dos próprios acionistas, né? Hoje a gente vê nos jornais os grandes credores, principalmente os grandes bancos, tentando identificar a fraude para que ela, então, consiga subir para o nível dos acionistas. Agora, o caso Americanas, ele é um caso clássico de uma administração, de um modo de administração que vem sendo imposto pelo mundo até então, que é o resultado a qualquer preço. Esse resultado a qualquer preço, ele faz com que muitas vezes os executivos tomem decisões não necessariamente tão ortodoxas, porque eles precisam entregar o resultado a qualquer preço. O que o mundo vem discutindo hoje, né, independente de Americanas, é um capitalismo mais de stakeholders, onde você tenha um
papel de cada um dentro dessa sociedade é mais importante que não. Há pouco você falou no podcast sobre responsabilidade social, né? Uma companhia como a Americanas, obviamente ela tem uma responsabilidade social brutal, pelo impacto, pelo tamanho, pelo número de empregos diretos e indiretos. Ela está há 100 anos no mercado. Imagina o tamanho dessa responsabilidade social. O que a gente vê é uma falta de responsabilidade no momento que os comunicados dessa organização, seja dos seus administradores, seja dos seus acionistas, são comunicados frios e sem uma preocupação social. Ou seja, os stakeholders dessa companhia foram largados, né? Enfim, acho que é uma revisitação, um reolhar. No curto prazo é péssimo, mas o caso Americanas, eu estou sempre olhando o copo meio cheio do que o copo meio vazio. Eu acredito que o caso Americanas vai ser um case mundial a ser estudado e que vai ser transformacional, usado nessa transformação de uma forma de atuação das companhias para uma forma menos capitalismo a qualquer custo em termos de resultado, para um capitalismo mais de stakeholders e de responsabilidades, principalmente social, que uma empresa tem que ter nesse momento. Isso a gente escuta demais, né? Em todas as reuniões de conselhos, cursos de governança corporativa, reuniões de alguns grupos. O que mais houve agora é essa mudança, né, dos stakeholders, esse capitalismo, né? Um capitalismo diferenciado, um capitalismo olhando, né, para toda a sua cadeia. Mário, você acha que isso realmente tem um prazo para acontecer ou é para ser agora? Bom, como bem disse a Gabriela, o caso Americanas é um divisor de águas. O que eu acho que vai acontecer? Uma desqualificação pela primeira vez da história de uma empresa de capital aberto no Brasil, uma desqualificação da pessoa jurídica para a física, não há dúvida, porque também não pode se esquecer, nós estamos falando dos 3 principais executivos do país, que são, digamos assim, os maiores acionistas, em tese individuais dessas empresas. E são pessoas com ativos muito grandes e com uma responsabilidade social também muito grande, não só em virtude da Americanas, mas também de outros negócios e de outros think tanks que se defendem. Então, para mim, torna-se muito claro que a própria lei das SAs, ela passa por uma necessidade de revisitação. Por quê? Mecanismos de desqualificação de pessoa jurídica no Brasil não é algo tão simples, porque a gente tem uma lei para ser seguida. Então, a gente acha que isso pode cair para uma punição, mas talvez a legislação, da forma como ela está hoje, não lhe permita isso. É claro que precisa se identificar e está muito claro a questão da fraude. Mais ainda, códigos de consultas, comitês, eles também vão passar por uma reestruturação muito grande, porque o que está ali hoje não funciona. E a CVM? CVM precisa mudar o papel dela? Não digo que é só uma mudança do papel da CVM, porque a CVM ela é um órgão controlador, mas não pode se esquecer que tem uma empresa de auditoria privada ali, nesse caso uma das maiores do mundo, que, de fato, tem uma fé pública para endossar de que aqueles documentos contábeis, fiscais, eles estão ok. Então, peraí, quando a gente entende de que é uma empresa privada, né, que dá o parecer final de auditoria independente, isso é apresentado por um conselho deliberativo, que endossa isso, é difícil a gente acreditar que tem um monte de gente ingênua. Porém, a gente está falando possivelmente de uma fraude fiscal. E entender a complexidade do sistema fiscal brasileiro, embora ele seja complexo, né, ele torna-se algumas coisas ainda muito interpretativa para nós, cidadão comum, entender. Então, o que precisa nesse caso Americanas, até para ter a certeza se ela vai parar de pé ou não, primeiro, ela vai parar de pé para que não tenha realmente um dano muito grande esse ativo intangível, que é a marca dela, se de fato não foi uma fraude, e sim uma falha executiva. E essa falha executiva pode passar por má interpretação de uma lei complexa fiscal e tributária no Brasil, provisionamentos errados. Então, quer dizer, esse caso, ele ainda vai, somente após uma reengenharia, nós vamos entender onde é que foi o gap e aí como é que se corrige as coisas. É legislação. Então, você pode até passar
é aquilo, né? No meio das oportunidades, das dificuldades, as oportunidades de melhoria vão aparecer. Embora, né, esse caso tenha prejudicado não só os funcionários, que a gente vai começar a ver uma série de demissões, mas centenas de milhares de investidores, às vezes investidores pequenos, que foram, digamos assim, né, seduzidos, né, pelo ganho das lojas americanas. Mas mais ainda, a hora que nós identificarmos qual é o gap, aonde que foi, se foi uma falha fiscal, motivada pela complexidade fiscal tributária brasileira, isso vai ter um impacto direto na revisão, digamos assim, de toda a nossa estrutura legislativa. Quer dizer, talvez esse seja o caso para que, de fato, faça uma reforma tributária no Brasil. Então, assim, por que isso aconteceu? Porque ela está no nosso complexo sistema tributário. Se fosse nos Estados Unidos, talvez a fraude seria outra. Porque os mecanismos de apuração, digamos assim, e de demonstração contábeis jamais permitiria de que esses, digamos assim, nesse caso da Americana, desses empréstimos, digamos assim, de fomento da cadeia de valor, fossem tão ocultos. Então, a gente vai precisar enxergar. Agora, ela para de pé? Meu feeling, a Marcas Americanas, ela permanece. Né? É um ativo intangível muito valioso, centenário. Os 3 grandes sócios teriam que aportar? Ali para salvar a operação? Eu até acredito que nós vamos ter uma desqualificação da pessoa jurídica, nesse caso, né, para os acionistas controladores. 40 bilhões, hein? Mas eu não acho que chega numa punição nesse sentido, não porque não deva, mas porque a legislação talvez não permita. Por isso que eu digo que talvez a própria lei das SA no Brasil ela vai ter que sofrer algum tipo de adequação, né, para que realmente você tenha ali uma previsibilidade que se fatos similares ocorrerem, você vai ter como. Porque não adianta, né? Nós vivemos num Estado democrático de direito, então a gente entende que para você punir alguém tem que estar previsto na lei. Se não previsto na lei, pode ser imoral, mas ilegal talvez não seja, entendeu? Uma reforma, ela é necessária no Brasil? Uma reforma tributária? Sem dúvida. Acho que, de novo, passamos da época de fazer reforma tributária. Obviamente, é isso. Toda a complexidade, toda a assimetria de informação faz com que gerem essas lacunas de entendimento. Essa assimetria de informação faz com que casos como esse podem acontecer, né? Obviamente, impulsionados por uma necessidade exponencial de geração de valor. Né? E por geração de valor, e por geração de resultados, e por metas super altas. Isso, aliado a talvez brechas que você tenha na legislação, como bem colocou o Mário, eu não tenho dúvida que é uma dinamite ali. Né? Não tenho dúvida. Isso não é um caso que começou ontem, 20 bilhões de dívidas fora do balanço começou lá há 10 anos, eles estão dizendo há 10 anos atrás. Ninguém saber é uma falha brutal em algum processo que a Americanas tem, que precisa ser estudado. E não dá para entender que em 10 anos se formou uma dívida de 20 bi e um CEO chegou lá em 9 dias, junto com um diretor que estava lá e pegou. Então, quer dizer, esse caso, eu acho que vai suscitar várias coisas aqui. Uma investigação muito longa, né? Muito Se a gente precisa de reforma tributária, óbvio que a gente precisa. O Brasil passou da hora de fazer, a complexidade tributária faz com que a gente seja muito criativo para conseguir... Por que nós fugimos dessa reforma? Porque você precisa... Vamos entender o Brasil. Mais de 5 mil municípios, 27 estados, mais Distrito Federal. E você tem o governo federal, obviamente, sobre os impostos sobre produtos industrializados, imposto de renda sobre a geração de caixa, lucro líquido e por aí vai. Então, como é que você... no caso específico, vamos lá. A Americanas é bem técnico, mas é bom de falar. A Americanas é uma empresa de operações mercantis. Muitas vezes, muito do que ela vende é produzido na Zona Franca de Manaus, outras coisas são importadas. Então, quer dizer, às vezes você tem a mercadoria produzida no estado e ela precisa ser transferida para uma outra filial em outro estado. Então, quer dizer, você tem um arranjo aí que torna-se muito difícil você conseguir encontrar consenso
né, num país tão, digamos assim, com uma complexidade tributária, digamos assim, com cada estado tendo a diverso, né? Diverso, extremamente diverso. Existe uma questão de substituição tributária, onde a mercadoria de um lugar para o outro, de outra região, ele pode ter uma vantagem competitiva. Foi o que a Gabriela disse. A gente é o único país do mundo que existe o termo contabilidade criativa. Uau. E isso dá muita margem para que a gente possa, né, incorrer nesse tipo de erro. Procura acreditar que é erro e nem uma fraude, né? Mas a contabilidade criativa e a fraude, ela trabalha ali uma linha muito tênue, né? Que possivelmente, né, vai ser isto que no final chegue num relatório da própria Lojas Americanas, que possivelmente foi uma falha em virtude de uma contabilidade criativa, que por alguma necessidade esses, né, números estavam contabilizados no outro tipo de balanço. Não sei, um balanço paralelo, no balanço gerencial, né? Mas essa reforma tributária no Brasil, ela vai de fato acontecer quando a União conseguir, né, deixar claro de que aquele Estado, né, ele não vai perder a arrecadação, porque parte disso vai ser compensado pelos impostos federais. Então, é um grande desafio, que eu acredito, grande demais. Assim, que eu acredito de que vai ser enfrentado por esse governo, mas talvez não seja ele, né, que finalize. Mas impossível esse governo não passar por isso, porque você vai ter uma necessidade muito grande. Quer dizer, a União, já dá para ver, né, pela própria construção do orçamento nesse início de governo, o tamanho do buraco que nós temos aí para poder suportar de auxílios, de assistências emergenciais, de auxílio para a população. Então, quer dizer, vai ter que tirar dinheiro de alguma forma. E como é que você torna, né, as empresas mais competitivas? Tirando essa carga delas. Então, assim, por uma necessidade de Estado, nós vamos, né, pela primeira vez, eu acho que ter uma reforma tributária de fato. Talvez esse governo comece, mas não termine. Mas vai começar, mas vai acontecer o start disso. Entendeu? E conselho? O conselho não sabia de tudo isso? Como que fica agora os conselhos das outras instituições? Porque esse escândalo vai acabar reverberando em todas as empresas, principalmente de capitais abertos, porque agora tudo fica muito preocupado, porque como uma Big Four não sabia disso, né? As Big Fours, assim, como que agora o acionista, o cara que compra ali a sua ação, como que ele vai ter confiança no mercado? Qual que serão os próximos passos para a gente conseguir aí trazer essa aquietação do mercado? Eu acho que a gente está no início de uma investigação, vamos dizer, sobre o caso Americanas, né? De novo, ele vai ser emblemático. Para tudo isso que você falou, ele vai ser emblemático. O que nós vamos ter que responder para essa sociedade toda envolvida, né? O que aconteceu de fato, como aconteceu, o que aconteceu, por que aconteceu. Acho que quando a gente tiver mapeado o que de fato aconteceu e como ele aconteceu, você vai dar respostas necessárias, como não poderia ter acontecido, por que não devia ter acontecido, como que você deveria ter travado. E nisso trabalhar o que for preciso. Se é a reforma tributária, talvez é tão grande, né? Se pensar em reforma tributária, talvez são políticas que as SAs hoje têm que não funcionam, né? Se o conselho sabia, se o conselho não sabia, de novo, isso vai ser investigado na fraude, né? Mais importante qual o instrumento, acho que a pergunta mais importante é isso, qual o instrumento de fato que eu deveria ter tido como conselheira, para saber ou para não deixar isso acontecer. Exato. Né? Esse instrumento faltou, com certeza. Qual que deveria ter sido o relatório ou qual o instrumento que eu deveria ter pedido àquela administração que eu não pedi, que faltou? Então, eu acho que é um repensar de novo do posicionamento dos conselhos de administração. Porque muitas vezes você entende ou você acredita que o que está chegando nas tuas mãos é de boa fé. Exatamente. Ou contendo as informações necessárias e não. Agora, com certeza, a corresponsabilidade
de uma auditoria independente, do tamanho, da potência, que era a auditoria, ou que ainda é, talvez, a auditoria independente da companhia, a gente já viu casos nisso antigamente acontecer. Os Estados Unidos teve Sim. o fatídico caso lá da Arthur Andersen, era Arthur Andersen, né? Tivemos o caso da Tyco, da Enron e várias outras. Então, a corresponsabilização dessa auditoria, com certeza precisa existir. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, eu acho só que é um início. A gente está muito nas suposições. Os conselhos, assim como os outros executivos, os conselheiros, os investidores principalmente, eles vão, a partir desse caso, entender quais são os instrumentos que são necessários para que isso não aconteça mais. Né? Uma evolução da governança. Com certeza nós vamos ver uma evolução da governança. Pensando num copo meio cheio, como você disse, vai ser uma melhora do mercado, né? Uma transferência. A crise subprime trouxe melhoras na governança absurdas. Eu acho que o caso Americanas vai trazer melhorias, uma evolução na governança absurda também. Uma transparência. E você, Mário? Bom, eu acho que, primeiro, o impacto no Conselho de Administração, assim, ele é muito grande, principalmente na nomeação da diretoria executiva. A gente não pode se furtar que a diretoria executiva não é a que dá o voto final, obviamente, na escolha de uma empresa de auditoria independente. De fato, tem a participação no conselho, mas ela tem um poder de influência muito grande de qual empresa vai ser contratada. Então, quando a gente transfere essa responsabilidade gigantesca, principalmente na questão de influência da diretoria executiva, nesse caso do diretor financeiro e também do diretor-presidente, isso eu acho que é algo que vai se tornar assim, imediato de mudança. Você acreditar de que as 4 grandes companhias, né, elas incorreram, obviamente, possivelmente numa falha, né, primeiro acreditando de que é uma falha tão grande como essa, você já imagina como não está o mercado hoje, né, revisitando todas as suas demonstrações contábeis. Né? Então, eu acho que a mudança que nós vamos ter agora e de uma forma bem fatídica no Brasil, é de que novas empresas de auditoria, assim como aconteceu, obviamente, nos escândalos do Mensalão e da Lava Jato, por aí vai, nós tivemos na construção civil, nós vamos ter um novo redesenho também das empresas de auditoria. E mais ainda, né, com um crivo muito maior dos conselhos, em especial o Conselho Federal de Contabilidade, que também vai ter que procurar também os seus mecanismos de punição. Assim como a ordem dos médicos, né? Um erro médico, ele também pode provocar a perda, obviamente, do seu registro. Acredito que o próprio Conselho Federal de Contabilidade e os conselhos regionais, eles também vão ter que passar por uma revisão. Então, quer dizer, para todas essas siglas de CVM, CPC, CFC, né? Todas elas, de alguma forma, vão ter algum impacto. E, principalmente, né, tudo isso no final vai ser discutido no âmbito legislativo. Agora, qual que o grande, eu acho que a grande tomada de decisão, né, da punição disso? Se é uma fraude, e essa fraude é por anos, né, você pode ter uma demanda de judicialização muito grande de investidores que se sentiram lesados. Esses caras vão buscar quem? Eles vão atrás de demandas da empresa de auditoria, das companhias, como é que vai ficar isso? Então, até essa judicialização, né, ela precisa ser muito amparada por lei. Então, eu acho que é um divisor de águas, assim como nós nunca vimos, né, nos tempos modernos, que vai fazer, né, como diz o nome do teu podcast, né, uma nova necessidade de ter uma governança 4.0. Né? E que na prática você ter, né, a ponta a ponta, né, uma, digamos assim, uma auditoria quase que online, real time. Eu acho que esse é o futuro, tá? O investidor, seja ele de ação preferencial, ordinária, independente, com voto ou sem voto, né? Hoje, se ele não tiver mais a garantia absoluta de que aquilo é um papel legal, ele não vai mais fazer. E a tecnologia pode ajudar muito nisso, né? Exato. E você pode ter certeza, Bárbara, quem perdeu com tudo isso é a Bolsa. Né? Pode ser, lógico, as pessoas perderam o seu dinheiro, mas também as empresas que buscam a Bolsa para buscar investimento, né? Para buscar capital para os seus projetos de investimento, vão ser muito dificultadas agora. Então, com certeza, se tinha gente preparando os seus IPOs agora,
paralisaram para poder enterrar. Então, o impacto no mercado é violento. Então, alguns projetos de investimento, e é triste, né? Porque o Brasil, nesse primeiro momento, ainda mais pelo déficit que nós temos, né? De contas públicas, né? E mais ainda o déficit do orçamento, a gente ia precisar de muita geração de emprego e renda. E pode ter certeza, esse caso da Americanas, alguns milhões de empregos diretos, eles foram paralisados porque projetos que estavam para ser IPO não vão poder seguir mais, entendeu? É uma avalanche, né? É uma crise de confiança, sem dúvida, sobre todos esses agentes que o mercado tem. A CVM é um dos agentes, né? Mas tem uma crise de confiança brutal, né? Nas companhias abertas, nos novos investimentos. Se uma companhia centenária acontece isso, imagina novos investimentos. Então, eu acho que o investidor, seja ele o pequeno, médio, grande, ele está com as barbas de molho, repensando até no risco Brasil, né? Com certeza, com certeza. Entendeu? Eu acho que não é só uma questão da Americanas como um todo, uma questão do próprio Brasil, né? Uma reflexão de mudança geral, né? Mən o que aconteceu de fato que permitiu uma questão tão tamanha, de um tamanho tão expressivo? Então, acho que enquanto não se tiver, de fato, tudo bem explicado, e vai demorar, isso... Vai demorar. Essa crise de confiança fica, essa crise de credibilidade, a palavra credibilidade, de novo, vem em voga, né? Que todo esse escândalo, né, sirva para que nós conseguimos governanças melhores, empresas mais auditáveis e auditorias mais responsáveis. Gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Mário Mendes, quer fazer alguma consideração para o pessoal que está em casa? Sim, eu acho que é muito importante, né, a gente ter profissionais que busquem o entendimento, né, de conselhos de administração e se formem, né? Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo, dessa necessidade desse novo mercado, em especial a questão da igualdade, equidade e principalmente a questão da sustentabilidade, vai abrir também uma nova possibilidade de você ter profissionais qualificados nesses temas, né, no mercado. A gente fala de conselho de administração, mas a gente esquece que o conselho de administração também é responsável pela criação de diversos comitês dentro das empresas. Quando a gente fala das empresas grandes, você tem, às vezes, dezenas de comitês, e eu acho que a formação, em especial, obviamente, de jovens executivos, né, em todo esse, digamos assim, nesse framework, vai fazer com que ele possa galgar novas posições dentro da companhia, com muito mais entendimento e com a possibilidade de contribuir muito mais, não só para a empresa, quanto para a sociedade. Então, eu acho que o conselho que eu digo estude governança corporativa, né, estude o pilar ESG, mas com a ótica de como que a empresa pode ter impacto no mercado, impacto na sociedade e também, obviamente, produção de inovação. Eu acho que a dica que eu deixo é essa, entendeu? Muito obrigada, Mário. E, Gabriela, você, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente, e deixe algumas considerações aí para o nosso público. Obrigada, Bárbara, primeiro pelo convite, obrigada, Mário, por estar aqui dividindo comigo esse podcast. Eu acho que governança é a palavra do futuro. Talvez governança hoje ela é feita de maneira sistematizada demais e as pessoas entendem governança como uma coisa muito chata, na realidade. Sim. A gente precisa desmistificar essa questão de governança ser uma coisa chata. A gente precisa que governança aconteça e permeie as nossas instituições de maneira simples e de maneira fácil, e de que os jargões sobre governança sejam desconstruídos, porque governança é o que vai permitir, de fato, que as companhias sejam eternas, né? Se não for eterna por outros motivos que não por motivos de fraude ou por motivos de não resistência a toda essa questão burocrática que existe no mundo corporativo. Acho que governança é fundamental, estudar governança é fundamental, você ter profissionais competentes que entendam sobre a governança é fundamental, se cercar de pessoas ou de stakeholders, de novo falando,
que entendam e que aceitem e que construam a governança em conjunto vai ser fundamental para que a gente chegue aonde todos queremos chegar, que é uma empresa ou empresas que se mantenham, que se perpetuem, que gerem valor não só para os seus acionistas, mas para a sociedade como um todo. Os conselhos são fundamentais. Quanto mais equidade, quanto mais diversidade esses conselhos conseguirem, mais representatividade desse composto de stakeholders eles vão ter e mais assertivos eles vão ser. Então, trabalhar a governança como algo mais simples, que permeie mais a instituição, que aconteça de maneira mais fluida dentro das organizações, vai ser fundamental. Muito obrigada pela sua presença. E essa é a extensão desse podcast, né? Falar mais sobre o assunto, discutir sobre governança, trazer nessa simplicidade que você diz, realmente é fundamental, até para atrair pessoas mais engajadas, melhorar a sociedade, que a governança nada mais do que isso, né? A gente tem que melhorar a nossa sociedade, que eu acho que é o fundo do que todos nós queremos. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada a quem está ouvindo a gente. Voltamos por uma próxima. Até mais.